Grandes coisas acontecerão, grandes coisas estão por vir. Nós cremos, Senhor, que estamos sendo preparados e estamos sendo, Deus, repletos, cheios da Tua glória, Senhor, e iremos transbordar. Em nome de Jesus, Senhor, todo engano, toda mentira, todo sofisma, que toda fortaleza que nos impede de entrar na atmosfera de ativação da atmosfera de bênçãos na família, no ministério e nas finanças, Senhor. Tudo que nos impede, seja quebrado, seja amarrado, seja neutralizado e destruído para o louvor da Tua glória, Senhor. A Tua palavra diz para nós darmos muito fruto. É nisso que nós glorificamos o Senhor. Nós queremos ser pessoas frutíferas, cheias de resultados na terra e no céu, Deus, através dos frutos sendo produzidos para a glória do Senhor. Em nome de Jesus. Amém? Então, amém, meu povo. Amém, amém, amém. Queridos, sejam muito bem-vindos à nossa 10ª aula. E é um prazer, é sempre uma honra estar impartindo, compartilhando. Nós estamos aqui aprendendo juntos, não é? Nós estamos sendo lapidados, estamos sendo trabalhados e tem valor, né? Tudo aquilo que o Senhor vem trabalhando, nós aprendemos, vivemos, praticamos e ensinamos. E essa é a questão que o Senhor quer nos ensinar nesses dias. Na aula passada nós falamos sobre algo muito comum, é algo muito sutil, porém nos impede de honrar e automaticamente não conseguimos entrar dentro dessa atmosfera de bênçãos na família, no ministério e nas finanças, e em outras áreas, né? Por quê? A desonra, ela é algo que literalmente vai estabelecer um ambiente de morte e destruição. O que é bênção? Vamos ver um exemplo daquela figueira, né? Jesus amaldiçoou ela e o que começou a acontecer? Ela começou a murchar. Aquilo que Deus abençoa, ou aquilo que está dentro de uma atmosfera de bênção, vai crescendo. Tudo aquilo que está debaixo de uma atmosfera de maldição, ou do mal em ação, ela vai diminuindo, ela vai murchando. Logicamente que existem algumas situações onde o Senhor nos poda, nos limpa, arranca algumas coisas, alguns pensamentos, alguns sentimentos, algumas muletas que nós temos, não é? Para que nós possamos produzir ainda mais frutos. Então, não é bem uma maldição, porém, é uma poda do Senhor. E a poda, não sei se você já teve a oportunidade de ver uma videira, né? Uma vide, um pé de uva sendo limpo. Fica só aquelas ramas que a gente chama de primárias, né? E no máximo as secundárias ali, aquelas que são mais maduras, mais grossas, mais resistentes. O resto corta. O resto Essa parte aí desses 5 grupos aí, em relação à foi. quantidade de pessoas que é formada, no caso, que são as 20 pessoas, aí vai ser distribuída para cada um? Ou em... Pessoal, daqui a pouquinho nós abrimos aqui, eu não sei se era uma pergunta, o que era, nós abrimos para pergunta e nós continuamos, tá bom? Só um pouquinho. Então aí, pessoal.
Então, nós falamos sobre isso. Nós falamos sobre uma coisa que tem nos impedido de honrar, é uma coisa chamada familiaridade. Né? Quando nós nos tornamos próximos demais, familiares demais. Exemplo, irmãos. Quando uma pessoa ela tem dificuldade de reconhecer aquilo que Deus derramou sobre a vida da outra pessoa, por causa da proximidade. Pode ser a familiaridade. Ou você conhece os defeitos da pessoa e você exalta esses defeitos, familiaridade. Irmãos, muitas vezes nós temos a dificuldade de honrar marido, nós temos dificuldade de honrar esposa, nós temos dificuldade de honrar os filhos, nós temos dificuldade de honrar o pastor, porque talvez ele é seu parente, talvez ele é seu amigo, talvez uma pessoa próxima, e a familiaridade impede que a unção que Deus derramou, todo mundo, irmãos, homens e mulheres de Deus carregam unção, homens e mulheres de Deus carregam códigos de ativação, e a desonra, ela vai fazer com que nunca, eu digo nunca e repito, nunca você vai conseguir enxergar, nunca você vai conseguir acessar. A honra, irmãos, é um negócio tão violento, tão tremendo, que ela tem o poder, a capacidade de arrancar de dentro do homem e da mulher de Deus a unção e atrair para você. Olha só, irmãos, a mulher do fluxo de sangue, né? Ela saiu, ela falou, olha, se eu tocar, ela pensou consigo mesma, e ela falou, se eu apenas tocar a orla do manto, eu serei curada. Pois ela fez, irmãos, crendo que de Cristo haveria cura. E Jesus falou, alguém me tocou. E estava todo mundo apertando nele, todo mundo, né? E ele falou, alguém me tocou. O povo, gente, mas Jesus, mas todo mundo tá te esbarrando, todo mundo tá te tocando. Não, alguém me tocou diferente. Eu vi que de mim saiu virtude. Então, a honra, você crê que através daquele homem, daquela mulher de Deus, agindo com essa atmosfera de honra, crendo na promessa do Senhor, que pode vir através desse canal, vai arrancar de dentro dele a unção. É um negócio tremendo, irmãos. Então, por exemplo, o poder da oferta, o poder da honra, existem várias maneiras, irmãos. É algo que ativa, é algo que libera. Você não consegue fazer isso. O doar tempo, energia, dinheiro, atenção, servir, colaborar com a missão que Deus entregou para essa pessoa. São formas de honrar e essa honra trará um coeficiente de bênção e uma ativação de atmosferas de multiplicação e de vida na família, no ministério e nas finanças. Mas se nós formos familiares, se nós formos indiferentes, nós jamais conseguiremos honrar. E por desonrar, nós acabamos entrando dentro de uma atmosfera de morte e destruição. Queridos, e eu quero tomar esse gancho aqui para entrar dentro do tema de hoje. Nós vamos começar agora, e eu quero falar sobre algo muito interessante e muito importante nós abordarmos nesses dias. Nós sabemos que nós estamos vivendo dias desafiadores. Nós sabemos que as pessoas estão cada vez mais egoístas, cada vez mais egocêntricas, cada vez mais difíceis de lidar, e isso vai fazendo com que nós vivamos um ambiente de caos e desonra. Mas conosco tem que ser diferente. Por quê? Nós somos instigados todos os dias a entrarmos dentro da atmosfera da provocação.
e começarmos a liberar palavras de maldição, palavras de murmuração, palavras movidas por amargura, fofoca, e isso tem feito com que pessoas nunca prosperem e nunca saiam do ambiente de escassez. Irmãos, quando nós falamos sobre o ambiente profético, né? O profético, ele tem essa característica de liberar vida através das palavras. De liberar vida através das palavras. Sim, muitas pessoas não prosperam e vivem em escassez por causa das coisas que estão liberando através da boca. A palavra diz que existem a vida e morte no poder da língua. Tia, seja bem-vinda. Sejam muito bem-vindos, queridos. É para alegria estamos aqui juntos. Tô entendendo, gente? E eu quero falar sobre uma palavra. Alguns conhecem, outros não conhecem. É um conceito hebraico chamado Lashon Hara. Quantos aqui já ouviram falar nesse conceito? Lashon Hara. Quer compartilhar com a gente? Quem quer compartilhar o conceito de Lashon Hara? Sem colar do Google, hein? Hum, exatamente, exatamente. Lashon Hara. Bom, meu povo, vamos lá. O que é Lashon Hara? Lashon Hara significa língua maligna ou língua maldita. Isso daqui é uma das maiores ferramentas de Satanás e seus demônios. Porque tudo que eles precisam são aproveitadores. Tudo que eles precisam é de alguém que empresta sua boca e seus ouvidos para trazer uma ferida e para trazer fermento por meio do. É terrível. Se nós praticarmos Lashon Hara, que é essa língua má, é o conceito de maledicência. Escreve aí, maledicência. Falar mal dos outros. Maledicência.
Abra sua Bíblia lá em Provérbios capítulo 6, versículo 16 a 19. Como se encaixa pelos frutos conhecereis. Sim, nós vamos chegar lá. Nós vamos lá. Provérbios capítulo 6, versículo 16. Há 6 coisas que o Senhor odeia. 7 coisas ele detesta: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, a testemunha falsa que espalha mentiras e aquele que provoca discórdia entre os irmãos. Irmãos, em Atos capítulo 2, se eu não me engano, acho que no verso 6, o Atos 6, aliás, Atos 6, a palavra fala que foram separados alguns homens, como Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Nicolau de Antioquia, homens cheios de fé também e cheios do Espírito Santo. Mas lá na frente, algo acontece. Diz a história que Nicolau, ele se desvia da fé. Lá em Apocalipse capítulo 2, o Senhor vai falar a respeito da doutrina dos nicolaítas, que são pessoas que estavam debaixo da influência desse cara. E aí é o que nós chamamos de nicolaísmo, né? Nicolau, a palavra Nicolau, significa aquele que conquista os povos, ou aquele que derruba os povos, aquele que destrói, que vence os povos. Isso, Atos capítulo 6, versículo 5. E em em Apocalipse, verso 2, ele vai falar sobre a igreja de Éfeso, que eles não compactuavam, eles odiavam as obras. E depois lá, se não me engano, acho que na terceira igreja, algo que estava sendo odiado, mais lá na frente, algo que ali na primeira igreja, eu entendo que são dispensações, né, da igreja, tempos onde a igreja se move ali, e na primeira era apenas algumas pessoas isoladas, um aqui, outro ali, né? Então logo aquilo se desfazia ou não tinha muita força. Mas na terceira igreja, aquilo já era, se eu não me engano, acho que a igreja de Pérgamo, já era um movimento, já era um movimento muito forte. E o Senhor fala sobre isso, as obras dos nicolaítas, no qual também odeio. Quer ver? Eu acho que é Pérgamo mesmo.
Mas algumas coisas tenho contra ti. Que tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, os quais ensina a Balaque lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem sacrifícios da idolatria e fornicassem. Assim também os que seguem as doutrinas, ou a doutrina dos nicolaítas, no qual eu odeio. Queridos, como é que trabalha essa questão dos nicolaítas? Ele vai trabalhar muito o conceito de divisão, ou ele vai causar uma... Vamos pegar para a prática mesmo? Sabe aquela pessoa que ela começa a falar mal da ministração do pastor? Ela senta do lado, às vezes tem uma pessoa que está séria, buscando o Senhor, está honesta, e de repente ela senta do lado de uma pessoa, é comigo, assim, não, sabe? Ou de repente essa pessoa ela tem os seus fundamentos errados, aí de repente ela começa a compartilhar com a pessoa, né? A pessoa está certinha, né? Está com fome, está com sede, está buscando. Ó, dízimo do Velho Testamento. Mas isso é coisa da lei, você não precisa mais. Olha, não é bem assim. Olha lá a vida do pastor, olha lá a vida do filho dele. Aí vai jogando pedras de tropeço para que a pessoa, ela nunca... Melhorou? Melhorou? Vê se tá melhor, gente. Beleza. Não sei o que tá acontecendo aqui, mas a internet tá meio coisada aqui, gente. Pois bem, então, isso. Como é que funciona? Essa pessoa, ela começa a comentar coisas da igreja, defeitos no pastor, defeitos na família, defeitos na igreja, defeitos no irmão. Às vezes a pessoa está lá, nova, convertida, ou essa pessoa ela está séria com Deus, querendo compromisso, aí senta perto de uma pessoa antiga, que não sai para canto nenhum, que não, sabe? Pessoa que só arruma problema, aí ela senta do lado dessa pessoa e fala, ó, não, rapaz, assim não é bem assim não, o que o pastor está falando ali, ó, tem nada a ver. Ó, esse negócio de dízimo não existe. Primícias, ofertas, então, isso aí, ó, é lá do Velho Testamento. Mexe com isso não. Ó, ó beber, viu? Ó beber até cair, não tem problema. Essa pessoa tá cheia de conceitos errados e ela tenta perverter através dessas conversas. Alguém que tá sério, alguém que tá firme com Deus, e de repente essa pessoa começa a considerar aquilo. Isso é problema. Ou ela vem e fala mal de uma pessoa. Às vezes ela nem conhece essa pessoa, mas ela vai ficar manchada aos olhos dela só por causa de um comentário. Isso é lachonrará, gente. Fulano de tal, você viu lá, ó. Mas é metido. Aí a pessoa nem conhece, nem teve uma experiência com o outro, mas por causa daquilo que o outro falou, ele vai ter uma experiência ruim. Lachonrará. Então, o que é lachonrará?
Língua maldita. Difamação. Vocês já viram aquele... Quando começa assim, ó, nem te conto. Eu vou contar aqui, ó, mas eu vou contar pra gente orar, tá bom? Lachon caralho. Fofoca. Em inglês, gossip. Gossip. Lachon hará. E aí, no hebraico, esse conceito quer dizer fala negativa, difamatória, maldosa sobre a pessoa, mesmo que ela seja verdadeira ou não. Irmão, quem nunca fez? E muitas vezes, se a gente não prestar atenção, a gente cai nisso. A palavra fala que Caim foi lavrador da terra, não é? Não é isso? Que ele chamou o seu irmão ao campo e ele derramou o sangue do seu irmão nesse campo. Qual foi a sentença de Deus para ele? Quando você lançar a semente em terra, a terra não dará sua força. Ela não devolverá mais a sua força. Então, quando nós falamos mal das pessoas, a palavra fala lá no livro de Tiago que quando nós falamos mal das pessoas, nós derramamos o sangue dela na terra. Olha só. Então, por isso, muitas pessoas não prosperam, não avançam, não crescem, não avançam, porque estão cometendo o pecado da maledicência. É, é uma desonra. Maledicência é um pecado terrível. Então, qual que é a importância de nós evitarmos o Lashon Hará? Primeiro, irmãos, eu coloquei um negócio na minha mente. Se eu não puder falar bem, não quero falar mal. E olha que é difícil, irmãos. É desafiador. Existem coisas que precisam ser faladas, que precisam ser tratadas, para que haja tratamento. Principalmente nós que somos pastores. Então, algo precisa chegar até nós para que seja tratado. Porque muitas vezes a gente tem tendência de achar que o tempo vai passar, né? E tudo vai se resolver. Negativo. O tempo só tem uma responsabilidade, passar. E ele faz isso muito bem, né? Só que problema adiado é problema aumentado. Então, às vezes, a gente precisa de informação, a gente precisa chegar, e a gente precisa pontuar e precisa resolver. Então, se eu não posso resolver, se eu não tenho condições de fazer algo a respeito, ou de apresentar algo a alguém que pode fazer algo a respeito, cara, não me envolvo. Por quê? A maledicência, ou a Lashon Hará, a língua maldita, ela, ela é tanto para quem ouve, quanto para quem fala. Então, de repente, irmãos, não tem muito tempo que isso aconteceu com a gente aqui, ó, mesmo, emprestando os ouvidos para ouvir gente falar mal. Você vira cúmplice. Se você não tem como resolver, você vira cúmplice. Entendeu? Você se associa ao pecado da pessoa. E aí o que acontece? Os dois entram no ambiente da desonra e da sepultura. Irmãos,
como cristãos, a nossa maior luta é contra o ambiente da sepultura, da morte, não é? O pecado gerou morte e continua gerando poder da vida e morte na língua. E isso, porque às vezes, irmãos, nós queremos ajudar as pessoas, mas será que elas querem ser ajudadas? Então, às vezes, exemplo, se você é o pastor dessa pessoa e essa pessoa está abrindo algo com você, então é para tratamento. Então você pode ficar sabendo e você tem que falar isso. Se você não é pastor dessa pessoa, então o que você tem que fazer? Falei, cara, seu pastor tá sabendo? Não, é porque ele não vai entender. Falei, cara, se o cara que é seu pastor não pode ficar sabendo de algo da sua vida e algo que você abriu ali, cara, duas uma, ou você tem que sair dessa cobertura, ou você tem que ser transparente com seus pastores, não é? Tá dando para ouvir agora melhor? Entendeu, gente? Mas a gente não pode ficar cúmplice, porque às vezes a pessoa quer um irmão, mas às vezes ele está sendo confrontado pelo pai e ele precisa de tratamento. E aí está você está impedindo que essa pessoa entre num caminho de amadurecimento. Ou seja, quando vir ataca, quando vir a correção, vai vir em cima de você e dele. Quem está entendendo, gente? Sim, se eu não tenho condição de resolver pecado, porque, irmãos, é bom. Fala sério, irmãos. É bom, é gostoso. Irmãos, libera dopamina de um jeito. Por isso que é viciante esse negócio. Não é ruim, não. Mas a consequência desse negócio é terrível. Segundo, se você espalhou uma notícia sem conferir a fonte e você estava errado, se for uma fofoca que você propagou, irmãos, esse negócio destrói reputação, destrói imagem, destrói famílias, destrói ministério. Cuidado, 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 porque rebeliões começam assim. E você pode se transformar num satanás dentro da igreja, sendo um mutilador em vez de um edificador. Quem está entendendo, gente? Eu estou falando aqui, tá claro? Pecado oculto, leva para o pastor, leva para o líder, leva para a convenção. Senão a gente vira justiceiro, viu, gente? Entendeu? Lashon Hará, queridos. É terrível. Lashon Hará é terrível. Então, como que o Lashon Hará pode ser desenvolvido também, irmãos? Filhos falando mal dos pais, mãe ensinando os filhos a desonrar os seus pais. Exemplo, às vezes a mãe é separada do pai, né? E aí os filhos ficam com a mãe, ou os filhos ficam com o pai, e aí fica aquele jogo, né? Ó, seu pai não presta, sua mãe não presta. Irmãos, independente se o pai prestar ou não, se os filhos honrarem os pais, eles serão abençoados.
Agora, se você joga essa lente, esse óculos, essa visão de desonra, você será paralisado e seus filhos também. Então, independente do que foi feito ou do que será feito, ensina seus filhos a honrar. Amém? Então, tem pessoas que falam mal dos seus líderes. Vocês lembram o que aconteceu com Miriam? Vocês lembram o que aconteceu com Arão? Vocês lembram o que aconteceu com aqueles homens que foram contra Moisés? A terra engoliu eles, gente. Irmãos, era proibido casar com uma mulher estrangeira. Moisés casou com uma cuxita. Estava errado, segundo a lei, não era certo. Mas qual foi o critério que Deus usou para poder aceitar? Não sabe, não se sabe. Mas indiferente, irmãos. Veio problema para eles. Enquanto Moisés não orou, não intercedeu para que eles fossem curados. Então, cuidado, gente. Cuidado, 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 cuidado. Então, falar mal de chefe é terrível. Irmãos, outro dia, é, eu fui ouvir um caso de pessoas falando mal das outras. E eu falei, meu Deus, eu tô ouvindo. De repente, irmãos, eu passei 3 dias para poder recuperar, de tão ruim que eu fiquei. Eu falei, Jesus, você ensinou a lição, né? Oh, Jesus, eu não vou. Irmão, eu vou te falar uma coisa, natural aqui. Eu trabalhava numa empresa e essa empresa, ela tinha uns cursos no final de semana e nesses cursos, às vezes tinha alimentação, né? Tinha uns lanchezinhos bacana, tal, ali passar. Aí teve um dia que era um negócio lá que não era tão gostoso assim, era uma vitamina, um negócio assim, meio coisado, meio negociado. E aí eu fui para um daqueles líderes lá, falei, cara, o evento tá legal, né? Mas, cara, e essa comida aqui, cara? Que trem ruim, rapaz. Que negócio ruim. Eu, é mesmo, rapaz. Ele virou as costas e deixou falando sozinho. Ele deixou falando sozinho. Aí teve um outro dia que ele veio conversar tranquilo comigo. Falei, cara, será que ele tem noção do que ele fez? Mas esse negócio me deu um constrangimento tão grande. Não deu bola. Depois ele agiu como se fosse normal. Mas para mim foi um tapa na cara. Irmãos, tem hora, existem coisas que sem constrangimento não muda. Então, às vezes, você tem que levar a conversa para outro canto. Falei, cara, mas e aí? Aí você faz engenharia reversa, né? E aí? O que essa pessoa tem de bom? Que a gente pode fazer aqui para sair desse negócio? Falei, cara, olha, eu realmente não concordo com que esse líder faz assim, 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 assado. Mas e aí, o que ele faz de bom? Mas é tudo ruim, não tem nada assim que dá para ressaltar. Não, aí essa pessoa ela começa a pontuar coisas boas, porque às vezes ela tá tão imersa dentro do problema, talvez é real aquilo que ela tá compartilhando com você, mas tenta levar. Às vezes, irmãos, existem líderes que eu não concordo com o que ele está fazendo, mas todas as vezes que eu entrei na besteira de falar mal, eu senti como se tivesse saindo um som de dentro de mim e começasse a entrar uma angústia, um negócio terrível. Irmão, eu tô falando para vocês eu sou uma pessoa que apanhou muito nessa área. Pensa num homem, eu chamo de quem fica falando mal de boca fedida. Pensa num homem boca fedida.
que já fui. O Senhor transformou, e até hoje está transformando. Entendeu? Então, para nós honrarmos, nós temos que tratar esse negócio chamado Lashon Hara. Nós temos que usar a nossa língua com responsabilidade. Nós daremos conta de cada palavra que foi liberada. Não importa se a pessoa fez bem ou se fez mal. Então, quais são as consequências do Lashon Hara? O Lashon Hara pode ter consequências devastadoras, tanto para a pessoa que fala, quanto para a pessoa sobre qual se fala. Quando falamos mal de alguém, estamos prejudicando a sua reputação, causando danos emocionais. Além disso, o Lashon Hara pode levar a conflitos, divisões e até mesmo a destruição de relacionamentos. É por isso que é tão importante evitar essa prática e buscar a reconciliação e a paz. Irmãos, muitas vezes nós teremos que fazer um papel de constranger a pessoa. Foi, cara, tá falando mal, liga para a pessoa e fala, cara, seguinte, fulano tá aqui, parece que ele não tá muito satisfeito com você. Fala com ele aqui, ó. Pô, dá para ele telefone. Não, cara, não faz um negócio desse, não. Não, mas você não quer falar com ele? Vamos tratar, vamos resolver esse negócio aqui. Porque, irmãos, como o irmão falou aí, Jezabel gosta muito desse negócio aí. Irmãos, se tem um negócio que eu não tolero dentro da igreja, no nosso meio, e é uma coisa chamada fofoca. Irmãos, fofoca acaba com relacionamentos e com carreiras dentro da empresa, dentro da igreja, dentro dos relacionamentos de amizade. Então, você pode pegar uma amizade de 15, 20, 30 anos e acabar com ela por causa disso. É terrível. Você pode pegar um exemplo. Existem famosos aí que, né, falou e disseminou tanto uma imagem de uma pessoa que, cara, se hoje ou amanhã eles decidissem voltar, ficou quase irreconciliável, não dá. Porque houve uma disseminação. É triste. Irmãos, eu estou trazendo isso aqui para que a gente possa se identificar com algumas coisas e a gente levantar uma medida de arrependimento, porque é triste, é muito comum, é muito real isso aqui, entendeu? Então, como identificar a Lashon Hara? Então, pode ser um desafio. Nem sempre é óbvio que nós estamos falando negativamente sobre alguém, porque às vezes a gente quer fazer um papel de professor, de alguém que educa, né? Não estou falando mal, eu estou pontuando. Irmãos, existem algumas coisas que precisam ser tratadas, que precisam ser trabalhadas, mas muitas vezes é melhor que a pessoa esteja presente. Peraí, aconteceu algo ruim, mas só aconteceu algo ruim, não aconteceu nada bom, não aprendeu nada, não tirou nenhuma lição. Peraí. Irmãos, muitas vezes, Davi, ele teve muitas provocações, até mesmo com o filho dele. E o povo falou, olha, vai lá, se vinga, mata, resolve, vai lá. E olha que Davi era um cara valente e sanguinário, cara. Ele falou, não, vou não. Pode ser Deus me tratando, pode ser Deus me provando, vou nada. Vou não.
Então, existem sinais de alerta que podem nos ajudar a reconhecer essa prática. Por exemplo, quando nós estamos compartilhando informações negativas sobre alguém sem uma razão legítima, ou às vezes exageramos ou distorcemos a verdade para prejudicar a reputação de alguém, ou se nós estamos falando mal de alguém pelas costas, é provável que nós estejamos envolvidos em Lashon Hara. Então, como que a gente pode evitar a Lashon Hara? Vamos pegar algumas estratégias aqui? Pelo menos 5. Número 1, pensar antes de falar. Então, antes de falar sobre alguém, nós devemos nos perguntar: peraí, o que eu vou falar agora aqui é verdadeiro? É necessário? É benéfico? Vai fazer bem? Ou se a resposta for não, é melhor ficar calado? Número 2, focar no positivo. Ao invés de falar mal de alguém, nós devemos nos esforçar para encontrar algo positivo. Cara, não é possível que a pessoa só seja problema, só seja negativo. Não tem nenhum ponto positivo que você possa ressaltar ali. Isso nos ajuda a cultivar uma mentalidade positiva e promover a paz e a harmonia. Praticar empatia é você olhar com olhos de graça, misericórdia e amor. É você entender, cara, por que essa pessoa age dessa maneira? Aí você vai ver que essa pessoa ela nasceu num lar disfuncional, essa pessoa não teve base, essa pessoa talvez nunca teve alguém que orientasse. Então, isso nos ajuda a olhar com empatia. Você olhar com graça, olhos de graça e misericórdia. Cara, quem não recebeu não tem como dar. Entendeu? Quem não recebeu amor, quem não recebeu afeto, quem não recebeu atenção, vai dar o quê? Entendeu? Então, olha para o seu Pai do céu. Olha para o Senhor. E veja. E fala, Deus, eu sei que no Senhor eu encontro tudo isso. Eu sei que nos meus pais, nos meus amigos, no meu relacionamento, essas características aqui eu não vou encontrar. Me ajuda, Senhor. Me ajuda. Me ajuda a olhar para os meus pais, me ajuda a olhar para os meus irmãos, me ajuda a olhar para os meus amigos, me ajuda a olhar para mim mesmo, Senhor, e ser tratado nessas áreas. Muitas vezes, irmãos, nós sentimos prazer em falar mal de alguém porque nós queremos só nos sentir melhor, mesmo que isso custe a reputação de alguém, mesmo que isso custe a imagem de alguém, o testemunho de alguém. Isso é muito ruim. Ou muitas vezes existem pessoas que elas deixam as outras para baixo só para que elas se sintam bem, porque é uma autoestima tão baixa, tão amarga, tão azeda, que a única forma de me sentir bem é falando mal ou é criticando alguém. Que a gente possa fazer Lashon Hara ao contrário, né? Reversa. Irmãos, pessoa,
Nós termos ou construirmos o hábito de falar bem, de elogiar. Número 4, buscar a reconciliação. Olha o cão se levantando aí. Cachorrinho. Se tivermos em um conflito ou desentendimento com alguém, é importante buscar a reconciliação ao invés de falar mal dessa pessoa. Comunicação aberta. Irmãos, se a comunicação não é clara, eu dou lugar para a imaginação. Ah, fulano é metido. Ah, fulano é difícil. Cara, para conversar, vai conhecer a pessoa, senta, chama para um café. Quando a comunicação não é clara, asas para a imaginação são dadas. Falei, cara, certa vez você falou isso. Foi isso que você quis dizer? Não, rapaz, não era bem isso que eu queria falar, não, mas. E aí resolveu agentes de reconciliação. Às vezes você pega aquela primeira impressão, aquele sentimento, aquela coisa, e você já leva, ou a gente já leva para essa pessoa é assim, e já começa a falar mal. Tenha a comunicação aberta, procura, pergunta, cara, certa vez aconteceu isso, eu entendi isso, foi isso que você quis dizer? Certa vez, irmãos, eu tinha uma, eu congregava numa igreja, e tinha alguns irmãos do louvor, e eles passavam assim, e direto, eu não cumprimentava, e passava uma vez, passava duas vezes, passava três vezes, eu falei, meu Deus, o que será que está acontecendo, né? Eu, ao invés de falar mal e ficar, eu vou fazer algo diferente. Sabe o que eu vou fazer? Fui lá, pulei na frente deles e falei, paz do Senhor! Rapaz, eles ficaram tão constrangidos que nunca mais eles passaram por mim sem cumprimentar. Então, às vezes, a comunicação tem que ser clara. Você precisa expressar que aquilo é importante. Ninguém é obrigado, né? Talvez aquilo foi sem perceber, ou talvez foi percebendo mas todas as vezes eles lembraram por causa do susto, isso sim. Então, precisa ser provocado. Então, somos criadores desses ambientes de reconciliação. Nós dissipamos toda a atmosfera de conflito. Nós somos agentes reconciliadores. Isso é honra, gente. Isso é honra. E isso vai abrir muitas portas de bênção, de vida, para sua casa, para sua família. Entenda isso. Nós precisamos ter o hábito de evitar a Lashon Hará e produzir bênçãos, liberar bênçãos, identificar algo positivo, fixar e falar aquilo. Cara, eu não concordo com que essa pessoa, a maneira como ela conduz. Agora, eu acho interessante na vida dela que ela tem isso aqui de bom. E sai, não é? Ou se essa pessoa ficar insistindo em falar mal dos outros, às vezes é necessário fazer igual meu amigo, virar as costas e deixar falando sozinho. Sem constrangimento não tem mudança. Difícil, necessário, às vezes. Então, através das escrituras, irmãos, através dos ensinos que Cristo nos deu, a palavra diz: não julgueis, para que não sejam julgados. Quando eu julgo o irmão, quando eu falo mal do irmão, me torno juiz. A palavra fala que se eu chamo alguém de tolo, se eu chamo alguém de raca, eu estou sujeito ao sinédrio e ao fogo do inferno. Foi Jesus que falou isso, gente. Entendeu? Então,
que nós possamos ser incentivados a buscar a paz, a justiça, a reconciliação, e nós sermos lembrados, através do Espírito Santo de Deus, a usar as palavras com sabedoria, com bondade, evitando a Lashon Hará. Amém, gente? Vamos orar? Repita comigo. Pai, em nome de Jesus, eu venho diante da tua presença. Somente eu e os meus antepassados, meus familiares, pecamos contra o Senhor. E eu quero pedir perdão, Senhor, pela primeira, segunda, terceira e quarta geração, até a raiz de Adão e Eva. Senhor, tudo aquilo que o Senhor quer julgar, tudo aquilo que o Senhor quer quebrar, tudo aquilo que o Senhor quer romper, Senhor, rompa hoje, quebre hoje, Senhor. Nós pedimos perdão por cada palavra negativa, pela maledicência, pela fofoca, pelo falar mal, pela crítica infundada. Senhor, me perdoa, Senhor, quando eu quis mais criticar, mas eu não dei sugestões. Senhor, me perdoa, Senhor. Todas as vezes que eu reclamei, que eu murmurei, isso trouxe morte para dentro da minha casa, e eu quero te pedir perdão. Perdão, Senhor, quando eu falei mal dos meus pais. Perdão, Senhor, quando eu falei mal do meu cônjuge. Perdão, Senhor, quando eu falei mal do meu filho. Quando eu falei que ele era teimoso, que ele era custoso, que ele era tímido. Que eu fui plantando essas sementes nas pessoas que estavam ao meu redor. Senhor, que todo o veneno da serpente, que todos os ovos da serpente, que todas as expressões da genética, do DNA da serpente, toda peçonha, todo veneno, toda amargura seja quebrada, seja lançada por fora agora, no nome poderoso de Jesus Cristo, Senhor. Eu renuncio o criticismo, eu renuncio agora todas as palavras que foram liberadas através da minha boca, que sejam recolhidas agora, tudo que eu falei contra mim mesmo, tudo que eu falei contra os outros, todas as palavras que foram liberadas sejam recolhidas. E eu te peço perdão agora, eu peço que o Senhor limpa, lava, quebra, Senhor, toda sentença, todo roubo de energia, seja quebrado agora, anulado. Todas as partes que foram quebradas, que foram tomadas, que foram deturpadas, sejam agora, Senhor, reintegradas em mim, limpos e purificados pelo sangue de Jesus. Senhor, eu quero te agradecer, eu quero te louvar por esse tempo, Senhor. Lava minha boca, Senhor, que ao invés de reclamação, altos louvores sejam liberados. A gratidão, o falar bem. Senhor, eu sei que falar mal fecha as minhas portas, roubam as minhas bênçãos, me tira da atmosfera de bênção e de multiplicação. Senhor, libera. Libera vida, Senhor. Libera vida, libera vida, libera vida. Nós declaramos vida onde há morte, destruição, haja vida, 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 vida. Senhor, nós pedimos perdão por liberar palavras de sentença contra o nosso irmão, por julgar, por sentenciar, por falar mal, pelo simples prazer de compartilhar uma notícia ruim. Senhor, isso não é de Deus. Isso é satânico, isso é terrível. Senhor, nós não queremos isso. Senhor, até o Senhor, no momento em que todos estavam com uma pedra para sentenciar uma mulher que foi surpreendida, que foi pega em adultério, o Senhor trouxe uma chave. E no final, quando todos foram embora, constrangidos por causa dos seus pecados,
sem dignidade para poder acusar aquela mulher. O Senhor disse: perdoados estão seus pecados. Onde estão seus acusadores? Vai, não peques mais. Senhor, o Senhor não concordou com ela. O Senhor trouxe a justiça, o Senhor trouxe a verdade, e o Senhor trouxe o amor e o perdão. Senhor, que possamos ser conciliadores, pessoas que amam, pessoas que liberam bênção. Senhor, apaga, Senhor, essas palavras que estão sendo usadas contra nós no tribunal do Senhor. Espírito Santo, nos perdoa. Pai amado, nos perdoa. Nos limpa, nos lava, nos enche do Espírito Santo e de fogo. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Amém, gente? Aleluia. Então, cultura da honra. Quero honrar, irmão. Libera a vida sobre seu esposo, sobre sua esposa, libera a vida sobre você mesmo. Às vezes a honrará é contra você. Nossa, como eu sou burro. Nossa, como eu sou desastrado. Nossa, como eu sou... E aí fica na atmosfera de autocondenação também. Não permita. Não permita. Libera bênçãos. Eu sou amada, eu sou escolhida. O Senhor me escolheu. O Senhor está me capacitando. O Senhor está me dando atenção, clareza. Sim. Amém, queridos? Olha só. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. O Senhor nos limpou hoje, gente. Nos limpou. Está nos limpando. Nós cremos isso. Aleluia. Que bênção, gente. Glória a Deus. Que Deus continue abençoando vocês. Que o Senhor continue nos levando a esse caminho de obediência, esse caminho de honra, que vai estabelecer um tempo de vida, restauração, atmosferas de bênção na família, nas finanças, no ministério e em todas as áreas. O poder da ressurreição em nome de Jesus. Deus abençoe, querido. God bless you. Tchau, tchau.